Olá, queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo, e eu gostaria de considerar com você uma análise, um ponto importante, pelo menos para mim, que é o seguinte: o que realmente identifica um verdadeiro cristão? O que identifica realmente um servo fiel de Jeová? A gente fala Jeová aqui, que é o nome mais conhecido para se referir a Deus. Você pode usar Javé, Yahu, Yal, do jeito que você achar que deve ser a pronúncia do tetragrama. Ou simplesmente Senhor, ou Deus, ou Adonai, aí a escolha é sua. O que realmente identifica o verdadeiro discípulo de Jesus? Eu já fui membro de algumas organizações religiosas, mas em pelo menos uma delas se ensina e se propaga isso com muita veemência, que o que identifica os verdadeiros discípulos de Jesus é porque eles pregam de porta em porta. Nós somos o único grupo religioso do mundo que faz a pregação de forma sistemática e de porta em porta. Bom, é um pensamento, né? Uma ideia que as pessoas têm. Elas são livres para pensar no que quiser, né? Todo mundo é livre para ter as ideias que quiser. O universo, como diz Einstein, é do tamanho dos nossos pensamentos. É tão grande quanto os nossos pensamentos. Então, aquilo que as pessoas acreditam que é verdade é problema delas. Para mim importa aquilo que a Bíblia diz, né? Em que momento Jesus disse que a pregação de determinada maneira é que identificaria os verdadeiros discípulos? Eu sei, por exemplo, na Bíblia, que Jesus disse que a pregação seria feita em toda a terra habitada em Mateus 24:14. Inclusive, esse será um dos sinais dos últimos dias. E ele disse que as boas novas, ou o evangelho, seria espalhado por toda a terra habitada. Mas Jesus, em hipótese alguma, disse como é que isso seria feito para se cumprir a pregação a alcançar, ou as boas novas do reino, o evangelho, as boas novas, alcançar todas as pessoas. Ele não disse qual o método que seria empregado para que isso se cumprisse. Poderia ser por meio de panfletos, poderia ser por meio da internet, poderia ser por meio da televisão, dos rádios, ou de um conjunto de um monte de coisas. Jesus não disse, ele simplesmente disse o resultado. As boas novas, o evangelho, seriam espalhados por toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. Então viria o fim. Foi simplesmente isso que Jesus disse. Mateus 28, 19 e 20, com toda a autoridade que Jesus recebeu no céu e na terra, ele nos disse: ide, portanto, e fazei discípulos. Jesus nos disse para ir e fazer discípulos. Discípulos, claro, discípulos de Cristo, não discípulos para nós, discípulos para Cristo, ensinando as pessoas a observar, ou aprender, a respeitar e obedecer todas as coisas que Jesus nos ordenou, nos ensinou, e batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o que Jesus falou. E ele estaria conosco até o fim. Jesus disse para a gente ir e fazer discípulos, mas ele não disse que métodos utilizar para isso. Ele disse para ensinarmos, mas ele não disse que recursos utilizarmos, ou que deveríamos estar amarrados apenas a um método ou algum conjunto de métodos, mas sim que alcançássemos o objetivo final, que era ensinar. Quer você use WhatsApp, quer você use chamada de vídeo, quer você use o YouTube, quer você use uma página na internet, ou um conjunto de estudo, uma carrocinha de revistas, um stander, quer você use uma emissora de rádio, ou um canal de televisão, não importa o que você utiliza para alcançar o que Jesus falou. O que importa é que Jesus disse que nós deveríamos ensinar. Mas ainda assim, será que é isso que identifica o verdadeiro discípulo de Jesus? Ele mesmo responde. João, Evangelho, capítulo 13, 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Como foi que Jesus amou as pessoas? Discriminando? Fazendo comparações? Obrigando as pessoas a alcançar um monte de regras descabidas? Prestar relatórios sobre suas atividades? Mostrar o que elas produziram? Olha, eu quero que vocês relatem para mim quantas horas de serviço vocês trabalharam para fazer discípulos. Embora não seja pecado apresentar tais relatórios, mas tais relatórios são apresentados para quem, né? Quem é que cobra isso? É Jesus? Jesus disse então: amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Jesus amou de tal maneira que estava disposto a dar a própria vida por nós. E ele diz mais: por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos. Por meio da pregação de porta em porta,
por meio da pregação de determinada maneira, por meio de construção de prédios. Olha, nós temos as construções de prédios mais lindas pelo mundo. Construímos inclusive um estúdio de vídeo. Nós temos o único site que fala tantos idiomas. Então agora nós somos a única organização religiosa verdadeira que obedece a Jesus. É isso que identifica o verdadeiro cristão? Nós somos os únicos que temos um histórico de árvores genealógicas maior, né? O maior conjunto de árvores genealógicas, catálogo de árvores genealógicas do mundo. Nós temos o maior museu de história antiga do mundo. É isso que identifica o verdadeiro cristão? Nós temos a liderança que fala 15 idiomas. Então é isso que identifica? Pelo amor de Deus, né? Não. Por meio disso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Amor entre si, veja bem, não é um amor condicionado. Se você também é membro desta organização, então eu também te amo. Se você decidir sair da organização, aí eu não te amo mais, tá? Não. Amor entre si. Amor verdadeiro. O amor altruísta, o chamado amor agape. É o amor altruísta, aquele amor onde você coloca os interesses dos outros, até mesmo à frente dos seus. Esse amor que Jesus demonstrou, colocando os interesses dos outros à frente dos dele. Por conta disso, Jesus dizia que, inclusive, ele não tinha nem onde deitar a cabeça. Jesus não estava ali fazendo com que seus discípulos trabalhassem para construir, para conseguir propriedades pelo mundo afora. Não, nada disso. Jesus não mandou seus discípulos construir prédios. Vai construir lá salões gigantescos para a gente fazer nossas reuniões. Jesus falou para eles fazerem discípulos. Jesus falou para eles amar uns aos outros. E o que eles fizessem, está em Mateus capítulo 6, o que a sua mão direita fizer, não deixa a mão esquerda saber. Ou o que a sua esquerda fizer, não deixa a direita saber. Mas o Pai sabe. Então todas as boas dádivas que fazemos, todas as obras maravilhosas que fazemos em obediência a Jesus, não devem ser motivadas para serem exibidas, para serem computadas, como se aquilo ali medisse o nosso amor a Cristo. Naturalmente, muitas vezes nós vamos fazer coisas que vão ser vistas e talvez vão ser até faladas, elogiadas em público, pode ser que aconteça isso. Mas a nossa motivação não deve ser essa. Não deve ser por isso que fazemos as coisas boas, para obedecer a Cristo. Não é isso que identifica o verdadeiro discípulo de Jesus, mas sim o seu amor primeiro ao Pai, como Jesus ensinou, amar a Jeová, a Deus, acima de todas as outras coisas, e amar ao próximo como amar o próximo, como a nós mesmos. Aquilo que nós queremos, o bem que nós queremos para nós devemos desejar às pessoas. A forma boa, respeitosa e digna com a qual nós queremos ser tratados, nós devemos nos esforçar em tratar as pessoas. Essas são características do verdadeiro discípulo, que tem amor entre si, que Jesus ensinou. Não tem nada a ver com organização religiosa, com ter prédios, com ter sites, com ter edições de revista e de livros, de falar tantos idiomas, de ter catálogos de árvores genealógicas, de ter museus. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o amor ao Pai, amor a Cristo e amor entre si. Essa é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E eu queria compartilhar aqui mais essa palestra, mais essa reflexão. Aguarde então os nossos próximos vídeos. Até lá.